Boa noite, gente. Como vocês estão? Bem? Então tá ótimo. Não bem também é ótimo, né? Porque tudo é ótimo, né? Bem já está resolvido, não bem está resolvendo, falta resolver, mais ou menos está encaminhado. Nós estamos... bom, eu sou Plínio, já estive aqui na segunda-feira esse ano? Já, né? Acho que já, não? Desdobrado, quem sabe? Eu não lembro, mas... Então, estou aqui, sou Plínio, sou facilitador aqui da casa, coordeno o ciclo 10. Então, a gente vai se ver de vez em quando aí, em algumas aulas, e lá no 10, para aqueles que derem conta de chegar lá, que também é importante chegar, porque não chega assim, né? Tem que esperar, e tem que seguir, tem que se implicar aí do processo da ULI. Mas... sou tal qual vocês, comecei aí no básico, tal, sentado, perguntando pra caramba, incomodando o facilitador um monte. Né? E, de alguma forma, a gente faz alguns acordos prévios. Quando for fazer pergunta, procura perguntar objetivamente. Essa aula é cheia de conteúdo, dá para a gente falar umas 3 horas aí, tranquilo. E, de alguma maneira, se eu perceber que a pergunta vai tirar a gente muito do foco da aula, do tema principal da aula, do objetivo da aula, eu vou dizer para vocês onde vai estar, tipo lá no ciclo 6, na aula 14, aí vocês anotam, não faltam, daqui a 3 anos, que dá tudo certo para achar a resposta da pergunta. É mais ou menos isso. É um acordo que a gente faz, e eu peço essa licença para poder conduzir aí a aula dentro do tema, porque eu sei que a gente tem milhões de perguntas nesses primeiros semestres, e a gente não tem as milhões de respostas normalmente, como facilitador, mas de alguma forma é tentando manter a aula no foco do tema dela, tá bom? Nós estamos na trilogia da reencarnação. Quem veio na semana passada? Então, a gente tem 3 aulas de reencarnação, né? Reencarnação e ciência, reencarnação como processo educativo e processamento da reencarnação. Ok? Qual foi a semana passada? Reencarnação e ciência. Né? Então, é uma aula que tenta mostrar para a gente, de alguma maneira, como a reencarnação já é estudada, como ela vem sendo estudada nesse século, basicamente, né? E onde que a reencarnação encontra a ciência, quem são os pensadores, né? O que a gente tem fora do país, o que a gente tem aqui no Brasil, né? Quem foi aí, assim, quem foram as pessoas que, de alguma forma, trouxeram alguns temas importantes no estudo da reencarnação. Ellen Malbach, Ian Stevenson, né? Hernani Guimarães, são as pessoas que, para quem ainda não deu uma lidinha nesses 3 aí, pelo menos, vale a pena dar uma olhada no conteúdo deles, tá bom? Fomos bem? Tudo certo? Então, lembrem de perguntar levantando a mão, esperar o microfone chegar, igual no Harry Potter, ele chega, só para que a gravação ouça também, o pessoal que está em casa assistindo a gente, depois no YouTube, que não vai ser agora, porque não é mais ao vivo, né, Drigo? É quase ao vivo, daqui a pouco ao vivo. Dá para apagar aqui, Drinho? Diminui um pouquinho. Aí, agora sim. Reencarnação como processo educativo, e eu costumo trazer uma frase de referência para a aula, que é: o que ocorre em nosso dia a dia faz parte de um processo educativo para a nossa evolução. Isso alivia a maioria das tensões, né, que a gente tem enquanto espírito, que é assim, se eu olhar para tudo o que acontece na perspectiva de educação minha, ou seja, autoeducação, ou seja, eu em processo de educação, para aqueles que gostam um pouquinho de aula, né? Eu acabei de pensar isso, nunca tinha pensado. Se eu já não gostava de escola, e se eu olhar a reencarnação como processo educativo, ferrou, né? Mas é uma piada que acabou de vir na minha cabeça, que eu nunca tinha feito. Mas na prática, assim, alivia as tensões, né? Então, assim, se eu olho para qualquer cenário e falo, o que eu tenho para aprender aqui? Né? Ao invés de eu olhar como, estou pagando, joguei pedra na cruz, né? A gente aprendeu isso quando era mais novo. O que eu fiz de errado, né, para merecer isso? Deus esqueceu de mim, aquela história toda. Melhora. Então, olhar para a vida, olhar para o dia a dia como um processo educativo é uma forma de distensionar a vida. Né? E você distensionando a vida, é provável que você aprenda mais. Então, o seu processo vai ser menos de embate e mais de construção.
Então, acho que essa aula vem com esse propósito de ressignificar a perspectiva da reencarnação a partir de uma ideia de processo educativo. Ok? A gente vai passar por 4 conteúdos principais. O planejamento da reencarnação, a reencarnação e o livre-arbítrio, que é um tema que no Espiritismo se fala bastante. A gente precisa olhar para esse termo, ver o que a gente pode atualizar de alguma forma aí do que se fala nos últimos 150 anos sobre ele. Lei da ação e reação, o que é isso, né? Como que a gente pode olhar para esse tema também. E a vida na Terra e as suas consequências, que é um tema bem amplo, mas a gente vai tentar cercá-lo. Alguém tem o livro do básico aí para eu fazer uma propaganda? Presta um pouquinho. Para vocês que estão chegando na ULI esse ano, esse aqui é o livro do básico, todo mundo já tem? Né? Tem uma vantagem, aproveitem que só acontece isso no básico, né? Ele está organizado conforme as aulas, ou seja, cada capítulo é uma aula. Então, se você dá uma lidinha, tem lá 2 folhas, 4 páginas, 5 páginas, com o resumo do que o facilitador vai fazer aqui na aula de vocês. Então, é uma forma de você previamente saber, né, o que vai ter na aula. É aquele bom resumo para estudar para a prova também, porque é um resuminho, né? Não tem mais prova? Não? Mudou? Ah, não tem mais prova, gente. Mentira, nunca teve. Então, é um bom resumo para você também dar uma olhada e ver, entendi, é sobre isso a aula. Ok? Além do que, tem o poder de síntese do Adenauer, né, que ele consegue pôr em 4 páginas o que eu não consigo pôr em 2 horas de aula. Então, isso é bom aproveitar também, que não é todo mundo que tem essa síntese toda aí, né? E olha que nem tinha chat GPT para ele fazer os resumos, então foi na raça mesmo, provavelmente, quando ele escreveu. Fomos bem? Para quem não me conhece, eu costumo fazer uma aula mais divertida, assim, então, né? Quem achar divertido demais, sinto muito, mas vai ser assim para a gente dar conta, porque segunda-feira à noite e tal, se não for divertido, eu vou ter que levantar meia dúzia de gente aí para acordar, que também acontece. Daqui a pouco, se a gente for fazer alongamento, é porque eu enxerguei alguém dormindo. Combinado? Vocês vão saber que alguém dormiu quando eu falar, para tudo, alongamento, levanta, laboral, sabe? É a hora da gente acordar aquela coleguinha que cochilou, porque já acordou cedo demais. Vamos lá? Peraí, pronto. Peraí, foi 2. O planejamento da reencarnação, e é óbvio que eu não preciso dizer, porque todo mundo já sabe que quem trouxe a gente para a Terra foi uma cegonha, né? Segundo minha mãe, teve um problema na que me entregou lá em casa, que ela perdeu o manual no caminho, e ela não sabia o que fazer, né? Quando eu comecei a me manifestar como espírito reencarnado, que era um pouquinho assim, acelerado. E esse aqui é o nosso processo reencarnatório, correto? Todo mundo já sabe essa história, né? Não preciso contar, né? Cegonha pega a gente lá no ninho, traz, entrega para uma mãe legal, e a gente vai. Se ela entrega errado, de repente a mãe não era tão legal. É mais ou menos isso. Então, nessa perspectiva, a gente tem um olhar de que a gente chega para a reencarnação, né, para vivenciar uma experiência num corpo humano. E, né, eu acho que não é a cegonha, mas só estou usando essa história para ver se alguém lembrava, mas a ideia é que a gente passa por um processo, e Adenauer traz isso aqui no livro. O objetivo de se planejar a reencarnação é o de proporcionar a cada espírito os meios necessários ao seu adiantamento emocional, intelectual e moral. Eu grifei de vermelho aqui algumas falas dele para a gente repassar. Primeiro, pensar nesse planejar como um verbo bem mais amplo do que simplesmente sentar e fazer um plano de ação. Não é exatamente assim que a reencarnação acontece, a gente vai discutir isso hoje. 2, olhar para a questão de meios necessários, e meios necessários a gente está falando de experiências, de condições físicas, de condições materiais, de condições sociais, de condições sociológicas, de experiências temporais, né? Quem nasceu no ano da pandemia, como foi? Quem, né, fez 14 anos na pandemia, como foi? Né? Então, assim, uma experiência que estava fora do... Ninguém tomou a decisão, né? Alguém aqui dessa sala criou a pandemia? Provavelmente não. Né? Então, na prática, são situações, conjunturas, que a gente passa efetivamente. E quem estava no lugar que deu um terremoto,
né? E quem nasceu na Suíça, como que foi? Quem nasceu em Quixeramobim, como que foi? Né? Então, de alguma forma... Alguém é de Quixeramobim? Esses dias eu falei isso, a pessoa falou, eu nasci lá, tem algum problema com isso? Eu falei, não, nem conheço. Né? Então, ninguém é, né? De Quixeramobim. Não? Então, que bom. Até porque eu encontrei um essa semana. Se eu encontrasse mais um, né, provavelmente a cidade já estava com menos gente, né? Eu brinco, mas meus pais moram numa cidade de 3 mil habitantes, é menos do que o meu condomínio. Então eu estou experiente com cidades assim. Meu pai vem na minha casa e ele fala, rapaz, tem mais morador nesse condomínio do que na minha cidade inteira, né? Nesse aspecto, então, todos esses meios, essa conjuntura, essa situação, ela leva a gente a vivenciar experiências que podem impactar e, de alguma forma, tem uma proposta de educação para um adiantamento, porque a gente vai falar da evolução como algo inexorável do espírito, ou seja, o espírito vai evoluir, aconteça o que acontecer, uns mais rapidamente, outros menos, né? Uns se debatendo, outros nadando a favor, né, da corrente, fluindo, de questões emocionais, intelectuais e morais. E aí, quando a gente fala assim, a gente está falando de um desenvolvimento de uma ética pessoal. Né? Acho que isso já é uma boa atualização, isso daqui tem uns 20 anos que a Adenauer escreveu, provavelmente. E quando a gente fala emocional, a gente está falando da nossa gestão emocional, do nosso psiquismo, das questões mais psicológicas. Ok? Vamos bem? Então, a gente parte dessa frase dele, né, do livro, está no livro de vocês, para quem teve a oportunidade de ler, vai ter reconhecido aí o que ele falou. E aí a gente tem que pensar um pouquinho, quando a gente está falando de planejamento, numa possível influência das encarnações anteriores. Né? Então, primeiro, estamos numa aula de reencarnação, vamos partir do princípio, que é um acordo que a gente vai fazer, que a gente entende a reencarnação como real. Né? Então, a gente não está aqui nessa aula para discutir se existe ou não a reencarnação. A gente começa ela entendendo que existe a reencarnação. Tá? Então, é uma aula reencarnacionista. Ela parte do princípio que a gente reencarna. Considerando isso, existe uma influência das encarnações anteriores. Né? E quando eu falo de influência, espera aí que eu vou abrir a garrafa. Quando eu falo de influência, eu estou querendo me referir a quais são os processos educativos que precisamos vivenciar. Né? Então, a gente vai precisar ser educado em quê? Né? A gente vai precisar se educar em quê? Provavelmente em tudo aquilo que a gente ainda não tem. Né? Então, a gente vai trabalhar um processo educativo através das reencarnações, encarna, desencarna, encarna e desencarna, a partir do que a gente precisa vivenciar, que está relacionado às nossas inabilidades, que precisam ser desenvolvidas e integradas na forma de habilidade. Né? Então, a gente adota um critério de evolução do espírito aqui na ULI, a partir de habilidades integradas. Né? E, com o tempo, em alguns ciclos, vocês vão ter a oportunidade de entrar em contato com esse conteúdo, mas já é um conteúdo de livro de Adenauer também, no Viver como Espírito, e do Voo do Espírito também, que são alguns livros importantes aí para serem lidos ao longo do processo da ULI, que a gente fala que a evolução do espírito se dá a partir da integração de habilidades. E essa integração é em direção àquilo que eu ainda não tenho, em direção às minhas inabilidades, que são resultantes de tudo que eu construí até hoje ao longo das encarnações. Então, eu vou reencarnando e isso eu ainda não sei fazer. Vou reencarnando e isso eu ainda não sei fazer. Essa habilidade eu ainda não tenho. E a gente não está falando de uma habilidade física, intelectual. A gente está falando de uma habilidade mais ampla, uma habilidade do espírito. Tá? A gente vai aprofundando isso aí ao longo dos ciclos. Questões, situações, limitações referentes ao nosso passado e ao que somos. A gente chama isso de campo pessoal. É uma atualização também aqui da casa, né? A partir da nossa perspectiva de perispírito. Então, o que é o meu campo pessoal? É tudo aquilo que tem no meu psiquismo, que tem na minha mente, que tem no meu perispírito. E quando a gente falar aqui de mente, psiquismo, a gente está falando de perispírito, ampliando isso, né? E a gente vai elaborar isso ao longo dos semestres com vocês.
Mas então, é tudo que a gente tem no nosso perispírito que diz respeito ao que eu já tenho e o que eu não tenho. Né? Então, se está tudo registrado, eu costumava fazer uma metáfora do perispírito como uma mochila, né? Que não sai do corpo. Então, é uma mochila nossa, onde está todo o meu conteúdo ali, minhas histórias, minhas experiências, meus traumas, minhas habilidades. E, como tem tudo isso, o que eu não tenho não está ali, que são as minhas inabilidades. Né? Inabilidade não é gravada, ela é ausente. Né? Eu não tenho, então ela é uma inabilidade. Então, não está isso ainda em mim. Não está integrado. Eu morro e não tenho isso, não levo isso comigo. Não é uma habilidade minha. Então, não tem assim, uma lista de inabilidades no perispírito. Né? Se tivesse lá, não era inabilidade. Tem uma ausência daquilo. Eu não tenho aquilo, então é uma inabilidade. A partir disso, essas questões influenciam minha próxima encarnação. Então, vamos supor que eu tenho uma inabilidade de lidar com o afeto, com a questão fraternal, com irmãos. E, de repente, no meu campo, no meu perispírito, né, nessa proposta de planejar a minha reencarnação, vem uma família com 10 irmãos. Né? Legal, vou aprender a lidar com o irmão rapidinho. Né? Se com uma eu não dei conta de aprender, com 10, provavelmente eu poderia aprender melhor. Né? Ou não, né? Ou sair jogando o irmão pela janela à vontade. Né? Mas, na prática, essa é uma situação bem prática e objetiva, só para a gente pensar. Então, aquilo que tem no meu perispírito são os meus conteúdos, a gente chama de campo pessoal, que é projetado a partir do que tem no meu perispírito. Ou seja, qual é o meu campo? O que tem à minha volta? Como que eu vou nascer? Como vai ser meu corpo físico? Em que cidade? Em qual cultura? Em qual região? Quais são as minhas possíveis predisposições? E a gente vai falar disso também bem superficialmente hoje, mas é um tema que a gente vai debater bastante aqui na aula. Fomos bem? E, por fim, quando a gente fala de influência das encarnações anteriores, a gente vai falar de equívocos recorrentes, determinando necessidades de ressignificação, e a gente vai chamar isso mais para frente aqui de tendências do espírito, que é aquele caminho que você costuma fazer há várias encarnações. Então, você tem tendência a procrastinar. Tudo que você tem para fazer, você não faz, deixa para depois. Isso vai gerar consequências, mas sempre que você tiver numa reencarnação, se você não olhar para esse lugar e desenvolver a habilidade de fazer as coisas, você vai empurrar para frente e deixar para depois. E aí isso vai acontecendo, vai se repetindo e acaba influenciando sua encarnação atual. Por quê? Porque é um costume, vamos chamar assim, não é, né? É um hábito, é uma tendência que você tem a fazer daquela maneira, por aquele caminho. Tá? Dick. Boa noite. Planejar é um verbo de ação. Né? Se é um verbo de ação, alguém faz alguma coisa para que essa coisa aconteça. Né? Então, vamos falar, por exemplo, em relação a mim. Eu, enquanto espírito, quando surgi no mundo, Deus, a força suprema, me criou, eu tinha um padrão. E após centas reencarnações, eu tenho que evoluir e atingir um padrão tal, para, enfim, cumprir meu período de aprendizado aqui na Terra. Esse planejamento não sou eu quem faço. Não é? A partir do momento, por exemplo, eu agora que estou na ULE, conheço um pouco mais, estou conhecendo um pouco mais, eu vou ter mais cuidado no meu lidar diário. Mas, ainda assim, como é que eu vou me planejar para estar melhor, né? Para evoluir? Eu posso estar enganada, bem enganada, mas esse planejamento não é meu. Correto ou não? Talvez eu precise de uns 200 anos para lhe responder, mas eu vou tentar começar. Primeiro, você assistiu a aula de evolução, né? Aula 4. Né? Assistiu? Aula 4? Pronto. Então, você vai assistir na reposição, mas assista gravada caso você não assistir, porque vai te ajudar a entender essa etapa aí, do quando você foi criada por Deus ou por algo, ou surgiu, né, naquela ideia de quem vem antes, o ovo, a galinha, tal, que a gente não vai dar conta de responder hoje, e talvez nem tão cedo. Mas a gente vai partir da ideia de que a gente é um princípio espiritual, evolui a partir da aquisição de habilidades. Inicialmente, a gente vai vivenciar uma experiência
nos reinos mineral, vegetal, animal, né? Aquela ideia lá da antroposofia. Eu dei essa aula, será que foi aqui? Acho que foi no sábado. Por isso que alguém lembra de mim, deve ter assistido no sábado. E aí a gente integra algumas coisas no coletivo e depois a gente se individualiza e se torna ser humano. E aí começa a registrar no perispírito, agora sim, uma estrutura mais individual, que é perispiritual, é sua, não é mais coletiva. E começa a se individuar, que é outro processo psicológico. A gente vai agora se reconhecer como indivíduo. E isso vai passar, sei lá, 3.000 anos, 10.000 anos, cada um no seu tempo. Mas a gente está nesse processo. Hoje a gente já sabe que a gente é individual. Eu já sei que eu não sou você, mas eu ainda me identifico com mãe, com parente, com marido, com papagaio, com periquito. É um outro processo. Isso a gente vai discutir lá no ciclo 6 e no ciclo 7. Dentro do que você está me perguntando, então, quem planeja é um coletivo. Tem mais uns 3 slides para eu falar disso. Né? É um verbo de ação? Quando eu falei planejar, lembra que eu falei, vamos olhar para o planejar de forma mais ampla, não um plano. Né? Não é um plano, embora muitas vezes, em alguns lugares e algumas leituras, a partir do Espiritismo, acho que é planejado. Ou só planeja quem merece, que aí vai piorando, porque não é meritório. Né? É capacitório, nem sei se existe isso, mas à medida em que eu tenho capacidade de me reconhecer, de entender o que eu tenho, de entender as minhas inabilidades, eu começo a tomar decisões. Essas decisões são escolhas, encarnado ou desencarnado. Então, eu escolho, sim, eu desenho para onde, como, fazendo escolhas. Vou falar um pouquinho mais. Quando eu terminar o slide sobre esse tema, eu vou olhar para você e falar, e aí, está suficiente ou a gente responde mais, tá bom? Bom questionamento, é uma dúvida boa, porque, no final das contas, se é assim, faço o quê para planejar esse negócio para ser diferente, né? É assim que eu penso também. Ok? Dentro dessa perspectiva de planejamento e reencarnação, a gente tem que falar um pouquinho de afetos e desafetos. Né? Porque, afinal, tem gente que eu não queria nem ter encontrado, né? Mas estou lá morando, né? Do lado, no quarto do lado. Né? Então, não é assim. Né? Efetivamente, a gente tem que perguntar, quem a gente vai reencontrar? Né? Se eu fizesse uma proposição para vocês, faça uma listinha de quem você quer reencontrar na próxima encarnação, né? Provavelmente todo mundo faria uma lista. E aí a minha outra pergunta, bem legal para vocês levarem para a terapia no final da resposta é, e quem não está na lista? Está fazendo o que do seu lado hoje? Né? Você já podia começar, né? Valeu, obrigado, foi bom, né? Segue a vida. Mas isso é um processo, a gente não vai sair chutando todo mundo, né? Não é para sair chegar em casa e falar, tchau, obrigado, Plínio falou que é para eu começar aqui o planejamento, né? Já vou resolvendo agora. Não é isso, gente. Pega leve, senão depois vai dar B.O. Tá? Então, na prática, pensar um pouquinho em quem reencontraremos. A gente tem, minha alma gêmea, a tampa da minha panela, né? Essa visão romântica do planeta, que efetivamente precisa ser talvez visualizada, percebida a partir de uma ideia de espírito encontrando espírito. É óbvio que se eu tenho um espírito que eu passei a vida inteira fazendo um monte de coisa tal, eu criei uma conexão. Tenho uma conexão vibratória com esse espírito, eu me reconheço, eu reconheço ele, e se a gente se encontrar por aí, provavelmente a gente vai fazer mais coisa legal. Assim como também vai fazer coisas não legais, se for alguém, né? Uns parceiros aí da quebrada, né? Pode acontecer também. Então, assim, não é sobre vou reencontrar quem, né? Matei João agora vai nascer na outra vida e vai me matar e vai ficar nessa. Mata e desmata, não vai dar certo. Né? Então, essa perspectiva da reencarnação tem que ser repensada a partir de processo educativo. Para eu aprender sobre a vida de João, né? Se eu matei João, para eu aprender a valorizar a vida de João, a única maneira de me ensinar isso é João me matando? Provavelmente isso nem ensine, né? Vai me deixar com mais raiva, né? A gente já viu isso na história, as famílias se matando. Se mata, o filho mata, agora nasce, vinga o pai, aí vinga o filho. A gente viu isso em vários lugares do planeta na história, né? Essas vinganças de clãs, de famílias. Então isso não é evolução. Então quem reencontraremos, provavelmente vai pensar numa questão que é, quais são as condições necessárias para reunir desafeto? Vamos supor que eu tenho um desafeto muito grande com uma pessoa, a gente passou a vida inteira brigando, fazendo
coisa errada um com o outro, tal, e a gente jura vingança eterna. Eu vou te procurar até no quinto, né? Não é assim que acontece? A gente já viu isso em filme, eu sei que na vida não acontece, é só no cinema, tal. A gente nem tem essa raiva toda para entregar para alguém, né? Só lá no Japão, aqui não tem. E aí a gente precisa de condições para reunir desafetos. Que condições são essas? Situações onde seja válido a gente se reencontrar, situações onde isso vai implicar num aprendizado para a gente e para quem está em volta, situações onde os dois têm a aprender com o reencontro. Então não é necessariamente assim, fiquei lhe devendo um negócio aqui e morri. Vou lhe perseguir até a próxima reencarnação. Não, gente, a vida vai seguir. Vou ter que aprender a respeitar o patrimônio dos outros, vou ter que aprender a honrar meus compromissos, mas não precisa ser com aquela mesma pessoa. Não tem um Serasa espiritual lhe esperando quando desencarnar. Que bom, né? Entenderam? E aí, a partir disso, podem haver acordos e entendimentos prévios à reencarnação. Vamos supor que a gente está desencarnado, né? E aí a gente fala assim, olha, e se a gente, José, se encontrar de novo lá na Bahia, para fazer uma coisa legal dessa vez, porque a gente já aprontou muito e tal, e a gente se encontra, né? Eu vou estar lá trabalhando de voluntário, você também, talvez a gente faça uma coisa legal, e aí a gente se simpatiza porque se lembra de alguma forma, entendeu? Então, beleza, combinado, reencarna aí, mas eu reencarno lá no 4.000 quilômetros da Bahia, e a pessoa lá em outro lugar, e aí? E aí a vida vai fluindo, vai fazendo escolha, até que um dia encontra, pô, que cara legal, que energia boa, acho que eu lhe conheço de algum lugar. Pô, obrigado, vou ficar por aqui, que massa, por onde eu faço, o que eu faço? Como que eu faço para trabalhar aqui? Me dá uma dica, e a gente vai, entenderam? Pronto. Então, de alguma forma, pode ter tido um acordo, então a gente vai se encontrar, e quando a gente se encontrar, a gente vai, né, usar isso de forma positiva. Pode ser uma coisa assim, olha, nós vamos nascer irmão, então vamos achar um casal que queira 2 filhos, né? E aí nasce o primeiro, e aí fica lá esperando, fala, vai, pronto. Nasceu o outro irmão. E aí, agora a gente nasceu irmão, vamos dar conta. Né? Pode ser que a gente dê conta, mas a gente era muito desafeto. Aí com 12 anos, ninguém mais se suporta, e com 15 anos, um irmão sai de casa e fala, nunca mais vê, vai ver só depois de 60 anos, lá, quando aparece um programa, e fala, encontrou o irmão, perdido, não sei onde. Que emoção, ficou 40 anos fora, né, sumido, que não quer nem ver o irmão. Entendeu? Então, assim, tem N possibilidades, não é uma coisa retinha, assim, matemática, né? Então, pode sim, pode, claro que pode. Estou desencarnado, encontro, e aí, vai encarnar já? Vou, te espero lá, hein? Vai ter 6 filhos lá naquela casa, um vai ser você. Venha logo para a gente aprontar junto. Pode ser também. Eu estou fazendo coisas mais básicas, brincando assim, mas para a gente pensar que várias coisas são possíveis. Quando você está em torno de alguma coisa que faz sentido, um projeto maior, provavelmente houve um acordo prévio, desencanado, né? Uma fundação como essa, provavelmente está cheio de gente que negociou vir junto, que falou, bora, vai lá, vai na frente, a gente vai chegando, porque, né, acontece principalmente por um interesse pessoal, por trabalho voluntário, então isso normalmente tem alguns acordos anteriores. Tá? Mas, de novo, são hipóteses, né? Então a gente está conjecturando sobre cenários possíveis. Tá? Fomos bem? Não dou conta nem de chegar perto desse espírito, mas a gente queria resolver isso. Então vamos nascer vizinho? Né? Já é menos crítico, não precisa ser irmão, porque irmão é muito grudado, né? Aí nasce vizinho. Aí dá umas brigas de condomínio e tal, daí que o tempo vai amenizando. Né? Tá, então, assim, é dessa forma que a gente vai administrando e fazendo ajustes e entendimentos prévios à reencarnação. Repetição de circunstâncias semelhantes, não necessariamente com a mesma pessoa. Opa! Aí a gente sai de uma questão que normalmente o Espiritismo falava tradicionalmente, que era assim, então, se eu prejudiquei a dona Ana aqui, eu vou ter que nascer com ela para acertar as contas. Né? Não, eu tenho que aprender a não prejudicar, mas pode ser com a Maria, com outro. Não precisa ser a própria pessoa. O aprendizado é sobre o comportamento, é sobre a sua ética, não é sobre o seu negócio, não tem o Serasa, lembra? 0 o CPF lá, então tanto faz com quem você vai aprender.
Se eu vou aprender a dar valor à vida, não precisa ser com a pessoa que eu matei. Eu posso aprender a dar valor à vida de outra forma. Tem N formas de aprender a dar valor à vida, inclusive com outras pessoas. Então, não ache que sempre que tiver um desafeto ou alguém que você não gosta, é alguém que você deve do passado. Isso é uma visão antiga do Espiritismo, né? Que tem essa coisa ligada, nasceu para pagar o karma, né? Então, não é isso. A gente tem que aprender sobre o processo, a gente tem que desenvolver habilidade e independe da pessoa. Algumas pessoas têm muita conexão? Tem muita conexão, sim, e vão se atrair para que, de alguma forma, produzam algo junto, ou desenrolem algo junto, ou dissolvam alguma questão juntos, mas não necessariamente vai ser com aquela mesma situação, com aquela mesma pessoa. Agora, a questão é pensar na repetição de circunstâncias, trocando de papéis, e não necessariamente repetição das pessoas, dos espíritos. Ok? Isso é uma atualização bem importante, gente. Tá? Porque uma pessoa que é um desafeto, que me incomoda, que eu acho que é meu karma, que deve estar comigo há 200 anos e não consigo resolver, normalmente está refletindo e gritando para você uma inabilidade, e não um espírito que você não gosta. Está gritando ali, você não lida bem com isso ainda. Não é com o José que você não lida. Não é o José o problema. Tá? Foi? Fomos bem? Olha só, repetição de circunstâncias semelhantes, não necessariamente com a mesma pessoa. Então, vamos supor assim, eu tive um problema que eu roubei uma pessoa e essa pessoa perdeu tudo que tinha porque eu roubei o dinheiro dela, ficou na miséria lá. Pronto, morreu. Ela morreu, eu morri. Eu não vou ter que nascer numa condição ligada àquela pessoa para aprender sobre isso. Eu vou nascer, vou desenvolver uma perspectiva, uma situação de vida que me ensine a dar valor ao que é do outro, a respeitar o que é do outro, mas não necessariamente com a pessoa que eu roubei. Então, a circunstância pode me ensinar, independente da pessoa, entendeu? Então, não é necessariamente com a mesma pessoa. Por isso que eu questionei essa pergunta, ou essa última... Sim, tópico. Porque eu achei até... Não é necessário a gente vir para se vingar da outra pessoa. É isso que eu falei. Exatamente. Então, se eu pratiquei algum ato, eu vou pagar por mim mesma, não é isso? Não, não vai pagar não tem Serasa, lembra? Não, eu estou falando assim. Justamente, eu sei que não tem Serasa, nem tem nada, mas acontece... Mas a senhora está querendo pagar sem Serasa. Que honestidade, hein? Arrasou. De qualquer maneira, eu vou matar você e vou para lá de anjinho, né? Sobrou para mim, vai. Não, entenda. Tá entendendo? Aí chega lá, não teve nada, eu não tive nada com ele. Tá entendendo? Não, mas a gente tem... Sim. Por isso que eu quis repetição da circunstância. Pronto. As pessoas matam, roubam, estupram, né? Fazem tudo. Repetição da circunstância. Não necessariamente com a mesma pessoa você vai lá pagar aquilo. Não é isso? Eu entendi assim esse pensamento. Tudo bem, vamos deixar assim, mas é importante a gente começar a pensar que não se paga. Tá? Aqui se faz é que se paga. Mentira, não se paga. Aqui é mais cedo, mas Deus não mata, mas castiga. Deus cobra. Não, esqueça, não tem essa de pagar, gente. É sobre nossa inabilidade. Se a gente não sair da perspectiva que tem que pagar o que faz de errado, a gente vai ficar dividido entre céu e inferno. Quem fizer tudo certinho vai para o céu, quem fizer tudo errado vai para o inferno. E esse é um olhar que a gente tem que atualizar. Né? Para onde que eu tenho que atualizar? Se ela vai me matar, é porque ela ainda não dá valor à vida. Até porque eu sou uma pessoa que não precisava ser morta, né? Só para deixar claro. Vai que ela se empolga, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é a gente entender que não tem que pagar. Né? Essa é uma virada de chave importante. A vida não é sobre pagar o que faz de errado. A vida é sobre aprender sobre aquilo que você faz de errado para não fazer de novo. Né? Senão a gente vai viver sempre na perspectiva do Serasa, né? Na perspectiva da dívida espiritual, de ter feito o pecado. Né? Isso é uma perspectiva religiosa que tem na nossa mente, tem no nosso coletivo, mas que é um olhar céu e inferno que a gente precisa atualizar. Tá? E a senhora não precisa me matar, está tudo certo. Já entendi, só estou lembrando. Exemplo ruim, mas foi bom. Plínio, quando a gente está falando em inabilidades, até porque na visão anterior, né? Só trazendo uma abertura.
sobre a questão da vibração de cada um. Se eu mato a pessoa dita ruim, e de repente, mesmo em vida, hoje, eu mudo o meu comportamento e começo a melhorar na minha evolução e começo a colocar habilidades em relação ao respeito à vida, mais que aquela pessoa ruim queira voltar para poder me buscar, ele já não vibra no mesmo ambiente que eu posso estar. Ou vice-versa. Né? Então, eu estou falando na questão de fugir, nessa história de pagar e buscar... Ele já tem uma estratégia para fugir de quem matou, eu gostei. A senhora já pode aprender com ele aí, se quiser fazer alguma coisa. Entendeu? É boa a sua fala, tem a ver com padrão vibratório, você não vai achar a pessoa facilmente, mas é para além disso. Né? Vamos para além disso. Não é sobre a gente não conseguir encontrar a pessoa para acertar a dívida porque a gente perdeu o endereço dela. Se precisar procurar, a gente procura. Mas é para além disso, é sobre aprender a dar valor à vida. Né? Aprender que não precisa tirar a vida da pessoa para acertar uma dívida, por exemplo. A gente aprendeu isso faz poucos séculos. Tem gente que nem aprendeu ainda. Né? Mas 150 anos atrás se acertava a conta séria na faca. Então está muito recente, a gente ainda está aprendendo a dar valor à vida. Né? Ou seja, uma dívida de compra e venda valia a vida, pouquinho tempo atrás. E em algumas culturas ainda vale. Né? Em algumas comunidades, em algumas situações sociais, ainda é assim que se acerta as contas. Né? Então a gente está aprendendo como humanidade que isso não vale a vida. A vida é mais valiosa do que uma conta, do que um negócio. Né? Então isso é uma evolução social, coletiva, que ainda está acontecendo. Ah, mas a pessoa ainda mata, sim, todo mundo aqui mata. Na moral, eu tenho certeza que com 5 perguntas eu faço todo mundo levantar a mão perguntando se mata ou não mata. Né? Então não adianta achar, eu sou do bem, eu sou da paz, eu não... Mata, gente. Acho que nem precisa de 5. Com 3, 90% da sala já vai concordar comigo que mataria. Né? Se eu apertar um pouquinho mais, eu levo a sala inteira para o lugar de matar. Então, a gente ainda tem esse negócio em desenvolvimento. Né? A gente ainda não é essa angelitude que a gente pretende ser aí toda, porque não é sobre ser anjo ou não, é sobre entender a importância do valor à vida e lidar com as coisas que não são como a gente gostaria que fossem. Né? Ok? Entenderam isso? Quem mataria para roubar uma bala de hortelã aqui? Levanta a mão. Estamos bem, já não estamos mais matando por bala de hortelã. Quem mataria para defender um filho chegando na escola? Entenderam? É sobre isso, tá? Não precisa ir para frente, mas já você viu o exemplo, né? Ela desistiu já, ficou preocupada com a bala de hortelã. Experiência para evoluir, processos educativos, dívidas e resgates. Pegando a dica da nossa colega aqui. Então, olha só. O processo é evolutivo, ele não é sobre dívida, não é sobre pagar, não é sobre resgatar algo que eu fiz de errado. Essa é uma visão antiga, é uma visão cristã, é uma visão onde as coisas eram acertadas entre céu e inferno, onde tinha um tribunal quando você morria, né, para você passar na porta do céu. Essa é a visão. Infelizmente ou felizmente, isso é uma visão antiga. Né, e, efetivamente, ela está arraigada quando a gente vai estudar o Espiritismo, por quê? Porque o Pentateuco foi feito, vai 170 anos praticamente, e ditado por espíritos de cultura e de influência judaico-cristã, religiosa, céu e inferno. Então tem muito disso em Kardec, e a gente vai olhar para isso e falar, peraí, não é mais sobre dívida, não é sobre resgate, não tem alguém julgando certo e errado. Né? Não vai ficar na porta do céu e ia descer por um botão. Agora o botão é automático, digital, né? Você põe só digital, se você aprontou o suficiente, abre um buraco no chão, você cai para o inferno, porque é mais moderno. Né? Mas assim, na prática não é isso. Então é sobre, estamos num processo de evolução, aula 4, integrando habilidades, lidando com as inabilidades, burilando aí nossas características como espírito, se individuando, ou seja, se tornando um indivíduo consciente da sua individualidade e lidando em sociedade com as limitações nossas, dos outros e a interação dessas duas coisas, que viram uma matriz matemática aí para quem é da matemática é incrível, né? N exponencial aí a trocentas mil vezes exclamação, né? Pronto, diga. Pois é, eu não sei se eu estou antecipando. Tem uma bala aqui se precisar, tá? Não precisa matar, não. Alguém tem uma bala de hortelã? Então, a
que a gente está vendo aqui, quem reencontramos, ou experiência para evoluir, processos educativos, dívidas, resgates, nosso. Aí eu já ouvi coisas como a reencarnação compulsória, não sei se... Vou falar. Pronto. É bem importante, vou falar, porque esse é um tema bem controverso também. É isso. Então, se a gente puder segurar um pouquinho, eu chego lá. Eu aguardo. Chego lá. Coming soon. Auxílio espiritual durante o planejamento, isso é um tema que sempre se fala também, né? Quem que cuida disso? Esses dias eu estava discutindo isso com um grupo até de amigos. Que aí, quem define, quem cuida, quem participa, né? Tem uma mesa, tem os gestores, tem uma estrutura, tem uma listinha, você deposita na caixinha de sugestões, gostaria de reencarnar na Suíça, né? Entendeu? Assim, não é assim, não é bem assim. A pergunta é, qual ajuda teremos durante o planejamento reencarnatório? E o que é esse planejamento? Até onde vai esse planejamento? Né? Esse verbo de ação que a colega trouxe aqui, que é tão controverso, porque no final das contas parece que ninguém planeja nada. Né? É feito por quem? Por Deus, né? O Deus que a gente falou lá na aula 2, que é causa de todas as coisas, que vai resolver tudo, que decide, que é no tempo dele, né? Aí eu vou me autodeterminar como espírito, vou eu que vou planejar agora, mas não é melhor que Deus planeje, já que ele planejou de tanta gente, né? Tão experiente. Então, assim, é discutir sobre isso, de alguma forma, e pensar, como que vai ser isso se eu não tiver consciente o suficiente, se eu não tiver capacidade de escolher tudo isso? Né? Então, a primeira questão, e eu trouxe um pouquinho aqui do Livro dos Espíritos, lá na 342, olha só. Se está nas esferas aonde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento. Bem romântico, né? Então, assim, veja como é uma visão, né? Um pouco romantizada da realidade. Se você estiver num lugar de afeição, né? Tocando harpa, tudo bonitinho, uma energia boa, um padrão vibratório elevado, ninguém buscando ninguém com dívida, né? Aí os seus espíritos que lhe amam, tá. Então é sério, na moral, que ninguém vai poder reencarnar até você reencarnar, vai ter que ficar ali esperando para lhe ajudar? Mãe, morreu, espera aí, porque eu vou morrer. A senhora que me ama, vai ter que esperar, porque eu vou precisar da senhora para fazer eu nascer de novo. Né? Então, olhar para esse lugar, se a gente pensar lógica e racionalmente, que ninguém reencarnaria se tivesse que ficar esperando quem ama lá para ajudar a reencarnar. Quem que ia reencarnar, então? Eu não vou reencarnar porque agora eu tenho que esperar a outra pessoa que eu amo para reencarnar. Já pensaram nessa maluquice? Então, assim, se o papel é de quem ama ajudar né, eu amo esse espírito. Ele é um espírito que eu amo há muitos anos, há muitos séculos. E aí eu estou desencarnado aqui, me preparando para reencarnar, e ele morre. Eita, agora eu vou ter que esperar para ajudar ele a reencarnar. Não, mas já que ele morreu por podia ser uma regra, né? Quem chega depois, libera o próximo, né? E vai trocando. Então, se a gente olhar com uma lógica para isso, e tirar um pouquinho essa visão romantizada da cena da reencarnação, a gente vai entender que talvez não seja exatamente isso. Né? E a gente vai para um olhar que é provável, e a gente vê isso em várias literaturas espíritas, que existam espíritos experientes no processo reencarnatório que operam isso tecnicamente, que trabalham nesses momentos, em momentos diferentes, que ajudam a gente como espírito a se acoplar lá no óvulo. A próxima aula vocês vão saber sobre isso, que é o processamento da reencarnação, né, no óvulo fecundado, que fazem a gente fazer uma redução de energia, que chama prostração de força, para que a gente caiba nesse óvulo fecundado vibratoriamente, e a gente começa a multiplicar essa célula e tudo mais. Eu vou parar de dar spoiler da próxima aula. E aí a gente vai pensar o seguinte, que talvez faça mais sentido espíritos afins com foco no processo educativo. E não a minha mãe me esperando lá. Imagina, se ela morrer antes, ela vai ter que me esperar, na moral. E se eu demorar para morrer? Né? E se eu morro antes e ela fica igual a minha bisavó, que morreu com 99? Vou ter que ficar esperando tudo isso? Então, não é isso, provavelmente. Né? É provável que faça sentido espíritos afins de propósito, de energia, de grau de evolução, né?
que se aglomeram, se agrupam por sintonia, por conexão vibratória, e falam, bora aí, gente, o que tem que aprender aqui para reencarnar, como que faz, né? Qual que é a próxima etapa, o que tem aí de inabilidade nesse perispírito, né? Que a gente precisa lidar. Para lidar com essa inabilidade tem que nascer aonde, como, com quem, fazendo o quê, né? Tenho que aprender, né? Que tendência eu vou levar, né? Aquela, eu tenho que aprender a me conectar com as pessoas, então vou com a minha tendência de cura. Já fui médico em 600 a.C., depois em 400 depois de Cristo, e vou nascer de novo e vou atrás disso. Vou nascer filho, neto, bisneto de médico, que isso talvez me influencie a ser médico. Aí você nasce e fala, quero ser designer. Vai ser diferente, né? Então, assim, na prática é isso, porque além de tudo, a gente vai falar daqui a pouquinho, tem a vontade do espírito também, não só o que tem em volta dele. Então, na prática, parece ser mais lógico pensar que espíritos afins e tecnicamente preparados para esses processos, né, vão nos auxiliar aí no processo de reencarnação. Espíritos em evolução espiritual mais avançada, provavelmente com maior planejamento participativo, numa lógica cuidadosa, porque você fala assim, só pode planejar a encarnação espíritos evoluídos nível 7. Né? Tipo Jesus, Buda, né? Esses caras assim. Calma, não é exatamente isso. Né? Na prática, é pensar assim, quanto mais você se percebe, quanto mais você sabe das suas limitações, quanto mais você reconhece suas inabilidades e suas habilidades, o seu campo pessoal, que é a consequência do seu perispírito, das questões que você tem na sua mente, no seu psiquismo, né? Eu estou só introduzindo esse conceito, a gente vai aprofundar durante os semestres com vocês. E o seu modelo organizador biológico, que vocês devem ter visto um pouquinho na aula passada, né, de Hernani Guimarães, deve ter sido falado, se não, na próxima aula vai falar mais um pouco, que é o equipamento que está no perispírito, que influencia a organização genética do seu corpo, né, que vai trabalhar ali na multiplicação das células, estruturar seu corpo e vai conduzir sua encarnação, toda a relação do espírito, perispírito e do corpo físico feita através desse órgãozinho aí, vamos chamar assim, não sei se é um órgão, mas modelo organizador biológico. Pronto, feito isso, a gente vai pensar o seguinte: quanto mais técnica, quanto mais consciente, quanto mais percepção de si mesmo você tiver, provavelmente você participe disso de forma mais consciente. Mas não associe isso a espírito evoluído, moralmente, de luz, iluminado, né? Não, trabalhar na coelba não ajuda na reencarnação. Talvez no hospital para o parto acontecer com energia elétrica e tal, isso é importante. Mas não é sobre isso, tá? É sobre um desenvolvimento pessoal e um autoconhecimento. Boa noite, Plínio. Você está falando aí em planejamento, boa noite, meio que um roteiro que a gente precisa passar na vida para desenvolver novas habilidades e reduzir inabilidades. Me parece uma visão muito dogmática. Onde é que encaixa o livre-arbítrio aí nesse planejamento? Seria dogmática se tivesse umas regrinhas de igreja tal, e não é essa a ideia. Talvez fosse pragmática, né? Que é assim, é isso, é uma visão realista, pragmática, sem a coisa de Deus vai influenciar os mais iluminados à direita, os menos iluminados à esquerda. Então, vamos pensar assim, sim, efetivamente é para ser uma questão biológica, científica e livre de dogmas religiosos. Né? Não é os iluminados, os que colocarem a moedinha na boca de Caronte, lá para quem é da mitologia, aí, né? Que vão passar, não é isso. É uma visão bem, vamos tratar isso como ciência, como possibilidade biológica, como relação espírito-matéria. Né? Superado isso, o livre-arbítrio vem nos próximos slides. Quando vocês estiverem perguntando coisas que estão no slide, vocês me ajudam. Quando vocês perguntarem coisas que não estão no slide, aí vamos ver se deu certo o estudo. Foi bem? Tranquilo, gente? Essa ideia, então, de planejamento começa a relativizar. Eu não sei, eu esqueci seu nome, que a senhora perguntou do planejamento, do planejar, verbo de ação. Já começa a relativizar um pouquinho a ideia? Então, vamos lá. Seguimos. Não vou resolver seu problema hoje, já vou avisando, viu? Não vou dar conta. Não resolvi nem o meu, imagina o seu. Foi? Pronto, um tema importante quando a gente começa a falar de planejamento é lidar com esses termos aqui, que é provas e expiações. É um tema bem
clássico do espiritismo e a gente precisa dar uma atualizada também no contexto, tá? Pensar como provas mesmo, as provas, as coisas que a gente faz, né? Então, são as experiências e as vivências necessárias a todos os espíritos no dia a dia em relação àquilo que você ainda não tem habilidade e em relação àquilo que você já tem. Eu já tenho habilidade, vou estar desenvolvendo provas sem dificuldade, fazendo acontecer, evoluindo, crescendo, entregando mais do que para mim, mas para a sociedade também, ou seja, ampliando a minha atuação para além de me desenvolver, porque já está integrado, então eu consigo expandir isso naturalmente à minha volta. Normalmente, aquilo que você faz alcançar os outros é algo relacionado à sua habilidade, né? Ou seja, aquilo que eu já resolvi para mim e começa a chegar nos outros de forma positiva, tem a ver com as minhas habilidades, em regra. Né? E expiações, que por muito tempo foi entendida como algo tipo karma, castigo, obrigatório, compulsório. Quem falou de compulsório? Eu lembrei, isso. Compulsório. Né? A gente precisa olhar para uma perspectiva seguinte, que é, se eu tenho uma inabilidade, eu vou construir, conscientemente ou não, situações na vida que me permitam desenvolver essa habilidade. Tá? Então, essa é uma atualização importante, que se chama campo pessoal e predisposição, nós vamos estudar na ULI mais para frente. Tá? Então, assim, ó, eu tenho inabilidades que estão ausentes nas minhas condições como espírito, e eu reencarno criando situações na vida que vão permitir que eu desenvolva essas habilidades. Algumas delas vão se tornar tão aversivas, tão difíceis, tão pesadas de lidar, que eu posso chamar de expiações, alterando aquela ideia de expiação como castigo, como karma, como pagamento de dívida, né? Então, a expiação a gente vai atualizar aqui no nosso conceito de ULI como situações de predisposições que eu tenho em função das minhas inabilidades que se tornaram tão aversivas e eu não consegui fazer nada para que não precisasse passar por elas. Porque ainda assim, e a gente vai falar já já sobre isso, o planejamento é só um roteiro que eu posso mudar. Porque eu sou dono do meu destino. Então eu posso modelar, fazer modelagem, massinha de modelar mesmo, modelar a vida para não precisar passar por aquilo. Não precisar passar por aquela expiação, que seria uma situação aversiva, necessária para que eu desenvolva uma habilidade e que eu não dei conta de fazer nada para que ela não fosse tão aversiva. Então ela se torna aversiva. E aí é uma encarnação difícil, com dificuldade, passando um perrengue fora do normal. Então, nesse contexto, a gente atualiza a ideia de provas e expiações, na qual as expiações são aquelas situações que estavam no meu campo, que eu tenho que desenvolver habilidades, que estão relacionadas às minhas inabilidades, e que se tornaram tão aversivas sem eu ter conseguido aliviar de alguma maneira antes que elas acontecessem de forma aversiva. Fica bem fácil se eu transformar isso num exemplo prático, e vocês devem ter exemplos assim perto de vocês, ou de conhecidos, ou de familiares, ou os próprios exemplos pessoais. Por exemplo, um câncer. Tem gente que dá conta do câncer como se fosse uma gripe, gente. Né? Tem histórias que falam, uau, é isso? Operou, ficou bem, acabou. Faz o exame, faz 30 anos lá de manutenção, nunca tem nada. Ah, porque também tinha acesso a ser tratada no Albert Einstein. Ok, mas isso é uma condição do espírito. Não foi Deus que deu para ela a carteirinha do Albert Einstein. É uma condição do espírito. Não, foi o pai e a mãe dela. É uma condição do espírito. Foi herança do vô. É uma condição do espírito. Né? Entenderam? Então, você vai criando condições, conjunturas, cenários que geram possibilidades de você expiar uma dificuldade com bem menos aversividade. Né? Agora, vai passar por uma situação dessa na qual você já tinha uma questão psicológica, já não dava conta, não tinha recurso, não tinha plano de saúde, não tinha, né, qualidade de vida, não tinha nutrição suficiente, já tinha outros problemas. É bem mais difícil. Então, de alguma maneira, toda essa estrutura do seu campo, ou seja, tudo aquilo que está em volta de você, é um cenário construído a partir do que você tem e do que você não tem, de habilidades e inabilidades. E aí a gente olha para a expiação
se livrando da ideia de ser asa espiritual. Ou seja, não é uma cobrança, não é um pagamento, não é um acerto de contas. E é compulsório, Plínio, porque a expiação, né, se a gente estudar no conceito clássico, vai falar que é compulsória, ou seja, uma prova compulsória. Não necessariamente, porque se você modelar direitinho e atuar, você distensiona ela, você alivia, e você não vai precisar passar por aquilo naquele nível. Então ela vai ser menos aversiva à medida em que você der conta de modelar, de co-criar, de fazer mudanças para que aquilo não seja tão tenso. Mas é uma inabilidade e você vai passar por ela. E aí como que você vai tirar ela, ou seja, como que você vai lidar com ela, de se aprender, castigo de Deus, se mudou sua vida e a partir daquilo você incrivelmente revolucionou tudo, né? Aí é de cada um. Resiliência, perspectiva de aprendizado, processo educativo, porque se eu olho para uma doença como processo educativo, é diferente de olhar como Deus esqueceu de mim, estou pagando o que eu não fiz, deve ser porque eu fiz um aborto quando eu tinha 16 anos, sabe essas loucuras que a gente faz? A gente fica se culpando e se punindo. A gente faz essa autopunição o tempo inteiro com tudo. Né? Deve estar dando errado porque eu fiz aquilo. Né? E a gente foi educado assim. Tá vendo, ó, papai do céu viu que você me desobedeceu ontem, fez você tropeçar e machucar o dedo. Em vez de dar um band-aid para a criança, já solta logo uma culpa, porque daí ele vai ter assunto para terapia quando ele crescer. Né? É assim que a gente educa. Normalmente a minha geração muito mais que as atuais. Né? E aí todo mundo aí que está na geração parecida com a minha sabe do que eu estou falando. Né? Fomos bem? Provas e expiações? Então, deleta essa ideia de ser asa espiritual aí, de dívida, de pagar conta, né, de vou ter que pagar porque eu errei, e vai para o lugar de eu errei por qual inabilidade? Como que eu vou desenvolver agora uma habilidade para colocar no meu perispírito, para guardar na minha mente, né, para ser minha como espírito, para que eu não precise passar por isso novamente. À medida em que isso for surgindo, eu vou lidando. Se ficar muito tensa, se ficar muito aversiva, se torna uma expiação. Se não, vai ser só uma provinha aí, que você vai tirar de letra. Tirou 7, passa, tirou 6, recuperação, tirou 9, já se destaca, tirou 10, vai lidar com o ego, porque vai se achar. Mas é outra história. Foi? São definidas no planejamento reencarnatório. Então tem uma lista lá, escolher essa eu quero, essa eu não quero. Vai ser num touch, assim, né? Porque o povo aí da tecnologia já está morrendo, vai chegar lá, vai estar tudo atualizado, né? Você passa o dedo assim, vai tirando. Não é. Né? Quando a gente fala isso, que é definidas no planejamento reencarnatório, é no momento em que estiver no processo de reencarnar, tudo que tiver no seu campo, tudo que tiver no seu perispírito, vai influenciar as possibilidades. E ainda assim é um roteiro provisório. Né? É um roteiro provisório, são as possibilidades que vão acontecer no seu campo e que você vai lidar. Porque se tem um caminho possível, tem várias escolhas para eu tomar. Né? Não é assim, se está no meu campo, no meu planejamento, ir para a direita, e se eu andar só para a esquerda, eu nunca vou chegar à direita. Eu estou escolhendo ir para a esquerda. É um exemplo bem bobo, mas só para a gente entender que não é exatamente assim. Não, se você andar só para a esquerda, você vai chegar, lógico, né, porque vai andar em círculo, né, vai chegar na direita. Bem lembrado, foi bom. Então, assim, é óbvio que a gente pode escolher diferente, e a cada escolha a gente vai avançando em direção a algo que a gente vê, que a gente não vê, ou avançando fugindo de algo que a gente vê, né, e aí cada um sabe as escolhas que tomou até hoje e percebe quanto a vida muda a partir de escolhas. Né? E muda completamente. Mas estava tudo planejado. Era como... Não estava tudo planejado. Né? Senão, a gente está na Matrix. Né? Aí ferrou. Né? Se a gente estiver na Matrix, ferrou. Né? Não sei se está, mas se a gente estiver, ferrou. Porque daí perdeu a graça. Né? Se o jogo já estiver jogado, eu vou sentar e vou esperar o jogo acabar. Né? Aí não vai dar. Minha visão pessoal nesse caso. Proporcionados pelas leis naturais, sem o planejamento detalhado. Então, olha só, se está no meu campo, se está no meu perispírito, né? Então eu tenho na minha mochilinha lá uma tensão gigante de matar, inclusive, o facilitador da ULI. Né?
Então tá ali, tanto que eu faço uma pergunta e falo, e se eu lhe matasse? Ó, tá ali, piscando. Tá na minha atenção isso. Aonde vai a minha inabilidade? Vai no valor à vida. Quais são as experiências que eu vou passar? Quais são os campos que eu vou criar? Né? Para que isso seja colocado na minha frente e fale, pô, mas não faz sentido matar esse facilitador, ele é tão legal. Já estou até gostando da aula dele. Não é? E aí fala, realmente, ó, então, no campo tem possibilidades que fazem com que eu ressignifique. Mas eu fui colocado naquela situação. Por quê? Porque está tão tenso que não foi escolhido. Foi colocado. Então, nasci no meio da favela, filho de traficante, com uma cena super violenta. O que tem no meu psiquismo aqui para eu lidar? Tem violência, com certeza tem violência. Senão eu não estaria naquele lugar. Então é olhar para esse lugar que às vezes, na moral, quem vai escolher nascer no meio do tiroteio, né? Tipo, não me parece uma escolha para a grande maioria. Talvez alguns que gostem muito de violência, que queiram, né? Pode até ser uma escolha. Deixa eu ir lá, porque lá eu vou dominar o jogo. Pode ser também. Mas é uma exceção. A tendência é que a gente escolha um lugar legal, que tenha as coisas, que tenha as condições de vida, que tenha uma escola boa, né? Pronto. Nem tudo pode ser escolhido. Por quê? Porque nem sempre a gente tem consciência para isso. Nem sempre é o que está no nosso campo. E a gente vai ter no campo, ou seja, vai ter à nossa volta, vai ter as predisposições que a gente falou, baseadas naquilo que está no nosso perispírito, que está na nossa mente. Que são as nossas habilidades e aquilo que a gente ainda não sabe. E isso vai levar a gente à experiência. Foi? Inabilidades e limitação de escolhas. Naquilo que eu tenho inabilidade, provavelmente eu não posso escolher tanto. Por quê? Porque a inabilidade vai me colocar diante daquela situação. Porque eu sou inábil. Então, provavelmente, eu sempre vou ser colocado diante dessa situação para que eu lide. Eu não sei lidar com pessoas que pensam contrário a mim. Deus vai mandar um monte de gente que pensa contrário a mim para falar comigo? Ou toda vez que alguém pensar o contrário a mim, eu vou dar uma surtada básica? Entenderam? Ou seja, a própria condução minha pela inabilidade me leva a estar nesses cenários. Porque se eu sei lidar, e o José fala assim, eu penso diferente, eu falo, que bom, seguimos. E ele fala, eu penso diferente, eu começo a brigar com ele. Por quê? Porque eu tenho inabilidade. E aí meu campo vai ser sempre de gente que fica... Não, é porque aquela pessoa, quando pensa diferente, me leva a reagir diferente. E eu vou estar com o meu campo sempre cheio de gente assim. Para quê? Para desenvolver essa habilidade. Porque a inabilidade vai me colocar nesse lugar. Não é uma atração, lei da atração. É a forma como eu conduzo que me coloca nesse lugar. Porque pode ser que se eu tivesse inabilidade, eu nem ia perceber que ele estava pensando diferente de mim. Estava tudo bem ele pensar diferente de mim. Mas o fato de eu não saber lidar com gente que pensa diferente de mim, faz com que essas pessoas estejam à minha volta, porque me incomoda, porque eu reajo, porque eu combato, porque eu brigo. E aí eu vou estar sempre e falo, pô, Deus está mandando só gente que não concorda comigo. Né? O que foi, Deus? O que eu fiz? No fundo, é a forma como eu estou conduzindo quando eu encontro pessoas no contraditório. Foi? Fomos bem? Em resposta à pergunta do nosso colega, um capítulo dedicado ao livre-arbítrio. Bom, a reencarnação e o livre-arbítrio. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Opa, vamos lá. Aí. Eu coloquei essa imagem, quando eu fiz esse slide, eu acho que já tem uns 8 anos. Estava tentando lembrar aqui quando foi. Por quê? Porque livre-arbítrio, gente, a gente herdou culturalmente a ideia que é liberdade de escolha. Certo? Então, se fizer uma enquete aqui e colocar na resposta A,
Isso é de marca X. A resposta é liberdade de escolha, as pessoas nem leem as outras BCD. Né? Então, assim, liberdade de escolha. Livre-arbítrio, liberdade de escolha. Né? Aí, quando a gente melhorou um pouquinho, se tornou mais adulto, porque quando minha mãe colocava coisa no prato que eu não queria comer, eu falei, e o livre-arbítrio? Né? Eu era desses. Né? Cadê o livre-arbítrio que eu preciso comer abobrinha? Né? Nada a ver, né? Não tem. É livre-arbítrio, gente. Come o que quiser. Minha filha, né? Eu criei a regra para ela que ela que tinha que comer cores, né? Aí ela pegava uma ervilha. Pai, já tem verde no prato. Né? Nem venha. É cores, né? Errei a regra, né? E ela decidiu, com 6 anos, que verde era comida de adulto. Que ela só comeria verde aos 18. Tem isso também. Aí eu tinha um vídeo dela comendo abacate, criancinha, assim, loucamente. Ela, pai, eu estava equivocada. E ela seguiu sem comer verde por uns bons anos. Bom, livre-arbítrio, gente, é mais do que liberdade de escolha. Né? Não é só, mas também. Então, quando a gente pensar em livre-arbítrio, a gente tem que pensar na palavra arbitrar. Né? E aí a gente vai ter que expandir um pouquinho essa ideia, pensando numa contraposição ao determinismo. Né? Porque se tivesse tudo determinado, destino desenhado, Deus que escolheu, no tempo de Deus, a gente já ia matar a liberdade de escolha. E a liberdade de escolha não é suficiente para explicar o que é o livre-arbítrio. Porque não é só sobre escolher. Né? Quando a gente fala de planejamento de reencarnação, a gente não pode olhar para destino traçado. Por mais que eu tenha participado do planejamento, e a gente está desconstruindo o verbo planejar como verbo pura e simplesmente, né, desde o primeiro slide, mas por uma ideia de que vai ser consequência, que vai ser resultante, talvez a palavra melhor, que vai ser resultante de um N número de variáveis relacionados ao seu perispírito, relacionado ao que tem na sua mente, relacionado ao que você tem de habilidade, relacionado às suas inabilidades. Então, esse planejamento vai ser resultante disso. Mas não necessariamente está definido. Ah, Plínio, então agora eu atualizei. Eu tenho uma inabilidade de lidar com gente, não, né, e vou ter um monte de irmão, vai estar cheio de gente na minha casa sempre, eu vou ter que lidar com isso até aprender. Não, não é isso. Então, não entendi mais nada, vou ficar com a minha ideia de que é para pagar a conta. Né? Pode se revoltar também, está tudo certo, é livre, a revolta é por conta de cada um. Né? Eu me revolto várias vezes com as minhas ideias. Então, assim, imagine vocês, né? Se eu me revolto com as minhas ideias, imagine vocês. Então, assim, de alguma forma, gente, quando a gente tem um desenho que é resultante da minha mente, do meu perispírito, de vida, nasci num cenário, numa família, numa cultura, numa época, numa condição financeira, a partir dali, você começa a cocriar. Você veio cocriando desde quando você se conectou a esses espíritos e gerou essa condição de reencarnação, e você começa a cocriar. Uma parte da sua realidade é feita pelas suas escolhas diárias, o tempo todo. Então, se você decidiu, antes de reencarnar, nascer filho do José, e eu vou usar o José de exemplo, né? Ok, mas quando você estava com 8 anos, você se revoltou com isso e decidiu ir embora da casa do José? Ok também. Isso vai gerar N situações. Né? Ou o José decidiu morrer, porque ele cansou de estar vivo. Teve um infarto lá e morreu. E aí você queria ser filho de José, mas ele já morreu aos 8. Entendem como a vida vai sendo cocriada? Né? Ah, mas não fui eu que matei José, foi ele que infartou. Sim, mas você matou seu pai. Pensando em história, você nasceu numa família onde José estava planejado a morrer. Então você nasceu sem pai. Você nasceu para ter pai até os 8 anos. Então quando a gente olha ao contrário, a gente começa a sair da perspectiva de estar no lugar da vítima e perceber que a gente vai escolhendo, consciente ou inconscientemente, a partir da inabilidade que eu tenho. Qual é a mudança na vida de uma criança que não tem pai a partir dos 8 anos? Como é isso comparado a ter pai até os 40 anos? Né? Sair de casa para casar aos 36, né? Em vez de sair aos
18 para trabalhar ou para fazer faculdade, ao invés de ter que sair para trabalhar aos 10 porque morreu o pai e você era o único homem da família com 10 anos. Tem muita gente com esse tipo de história. Então, olhem para esse lugar e entendam que não é destino traçado e tudo pode acontecer a cada instante. E cada escolha, cada movimento muda a história. E remuda, e revisa, e vai para outro lugar. Então, nesse aspecto, a gente não tem determinismo. A gente tem roteiro provisório. E aí, quando a gente vai olhar o livre-arbítrio, a gente vai olhar o livre-arbítrio na possibilidade de alterar o planejado a partir de uma coisa que é subjetivação. Então, o que é arbitrar? O que é ter livre-arbítrio? É a liberdade de leitura, de arbitrar, de subjetivar, de dar a interpretação como sujeito. Aí amplia o que você me perguntou. Então, olha só, eu tenho o livre-arbítrio eu tenho a possibilidade de interpretar essa situação com o que eu tenho de condição, de entendimento, e tomar uma decisão. Então, aquilo que a gente chamava de escolha é consequência da liberdade de interpretar. Então, todo mundo pode interpretar uma realidade como quiser, a partir do que dá conta, a partir do que consegue ler do mundo. Né? E cada um lê o mundo de uma forma, e não é os mais evoluídos, os menos evoluídos, os mais estudados, os menos estudados. Não, porque não é só sobre isso. Sim, em física quântica, quem estudou física vai ler melhor do que eu. Né? Em plantar mandioca, quem estudou nada, que foi meu bisavô, vai entender muito mais do que eu, porque passou a vida inteira plantando na roça. Né? Agora, se tiver que discutir a biologia da mandioca, eu vou ganhar dele, porque eu estudei na escola. Então, não é sobre isso. É sobre como eu faço a leitura das coisas a partir do que eu dou conta de interpretar. E aí a gente atualiza o conceito de livre-arbítrio para liberdade de subjetivar a realidade. Ou seja, eu olho para essa cadeira e vejo o quê? Né? Se eu estiver cansado, provavelmente eu vou ver uma cadeira. Né? Se eu estiver trabalhando, eu vou ver um objeto de venda. Né? Se eu for o vendedor da cadeira. Né? Se eu estiver vindo para a palestra, eu falo, nossa, uma cadeira vazia. Olha que louco, é um monte de coisa diferente. Né? Se eu for costureira, eu vou olhar e falar, nossa, está bem costuradinha. Né? Se eu for perfeccionista, eu vou, aí, está torta, peraí, deixa eu arrumar aqui, eu faço isso sempre. Deixa eu deixar retinho aqui, que colocaram torto. Sacaram isso? É uma cadeira, gente. Como que a gente faz tanta leitura sobre isso? Porque eu tenho a liberdade de subjetivar, ou seja, uma parte da minha interpretação da cadeira é minha. Não é sua, não é sua. Ninguém vai ver a cadeira igual, porque uma parte da cadeira é quem está vendo. Isso é livre-arbítrio numa versão atualizada. O livre-arbítrio permite que eu faça escolhas e altere o que estava planejado ou o que estava desenhado, porque é um roteiro provisório. Então, a reencarnação, como processo educativo, precisa da liberdade de subjetivar, de ler, de entender, para que eu tome decisões próprias e participe do roteiro, porque o roteiro é vivo. Né? O roteiro é vivo, não é definido por Deus, não é como Deus quis, não é do jeito que eu planejei e eu não posso mudar. Né? É como eu conduzir, é como eu sentir, é como eu interagir, é como eu reagir. De repente eu planejei ser filho do meu pai, que era um cara que eu tinha um problema em outra vida, mas não dei conta. E está tudo bem. E aí segue a vida. A gente já conseguiu nascer filho um do outro, tal, ficou até um tempo, brigou um monte e foi embora. Né? Hoje eu estava no trabalho falando com um cara que brigou com o irmão, não fala há 3 anos. Trabalham juntos, herdaram a empresa do pai. Falei, é sério isso? E aí, dá como conta? Ele tem uma secretária e o irmão tem uma secretária e a comunicação é entre as secretárias. Só que a secretária dele está afastada por doença. Diga aí. Está surtando, porque tem que fazer, não tenho agora um interlocutor. Né? E para aliviar, eu até falei, pô, cara, na próxima que a gente podia ser irmão, a gente ia arrasar de dupla, né? Nem eu acho, mas eu falei para dar uma motivada, para o cara dar uma respirada. Mas entenderam isso? Então, é de como eu vou subjetivar a vida e tomar escolhas a partir disso para participar de um roteiro que já tem uma... Né? O roteiro não está vazio lá, faz o que agora? Não.
a vida está fluindo, as pessoas estão interagindo, cada um está fazendo sua parte e tal, né? E a gente está escolhendo e fazendo mudanças, fazendo escolhas, fazendo decisões. Deixa Deus em outro lugar. As escolhas assumem você. Põe Deus em outro lugar, né? Põe ele em outro lugar. Depois discute Deus lá, né? O Deus que dá a vida, o Deus que gerou tudo isso, o divino, que é uma parte que a gente é, centelha divina. Deixa isso para outro lugar. Mas assume o livre-arbítrio como possibilidade de leitura, de subjetivação da realidade e que vai permitir que você faça escolhas direcionando sua vida. Foi? E aí a gente tem o planejamento como roteiro da encarnação. Se ele é um roteiro da encarnação, ó, inúmeras possibilidades de escolhas e mudanças a partir do que a gente chama de modelagem, que é esse escolher diariamente. Ler, entender, interpretar e modelar. E aí fica fácil, pensa em massinha de modelar, né? Você vai modelando, ajustando, escolhendo, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Quem já não pensou, pô, se eu tivesse decidido diferente, né? Saca? Né? Minha primeira esposa foi resultado, né? Se a gente olhar bem friamente, lógico, de um empréstimo de açúcar. E se eu tivesse emprestado no 302 e não no 304? Né? Não ia ter encontrado ela tão cedo. Né? E aí? Né? Já fizeram esses exercícios? A vida ia ser assim, no 304 tinha um gatão de 1,80 m lá, ia ser o cara mais feliz. Né? Entenderam a loucura da vida? As possibilidades, a modelagem, né? Mas foi no 302. A minha ex-sogra estava lá e falou, minha filha está à disposição. Ela queria matar a mãe dela. Mãe, é o vizinho, como que eu estou à disposição? Mas ele é tão educadinho. Sacaram? É isso. Intimidades postas à prova. Vamos lá? Fomos bem? Ok? Dica. Quando o vizinho vier pedir açúcar, nunca coloque sua filha à disposição. Coloque o açúcar. Provavelmente vai dar errado. A evolução como determinismo. Então, aí a gente tem que falar, mas e aí? O determinismo está onde? Está na evolução, gente. Um dos princípios do espiritismo é a evolução. Nós vamos evoluir sentados ou agindo, ou andando, ou correndo. Então vou ficar sentado. Tudo bem, vai ser o tempo de evolução sentado. Sentado você evolui também. Bem pouquinho. Né? Eu, por exemplo, evoluiria muito, desenvolveria paciência, né? Tranquilidade, serenidade, vai ser na próxima encarnação, porque para eu ficar sentado, olhando para o nada ali, pensando na vida, demora. De 2 segundos eu já estou, já estou bem melhor, já não fico balançando a perna quando está sentado, né? Sabe? Quem sabe do que eu estou falando sabe o que é, né? A agonia da pessoa, né? De aceleração, pronto. É isso, então assim, a vida vai evoluir, premissa do espiritismo, um dos princípios do espiritismo. Evolução. Nós vamos evoluir. É inexorável ao humano. A gente está evoluindo. Aula de evolução, aula 4. Desde a centelha divina, que se uniu ao princípio material, virou princípio espiritual, reino mineral, reino vegetal, reino animal. Acontece uma mágica que ninguém sabe explicar. Humano, consciência, leis de Deus. Né? As explicações possíveis, furadas ou não, fazem a gente se perceber como indivíduo e a gente está aqui reencarnando loucamente, né? Com um monte de gente em volta, para que a gente desenvolva habilidades que a gente não tem. O resumo da aula é esse. Quem anotou vai acertar a pergunta da prova e ponto final. Foi? Adenauer fala o seguinte, ó, o planejamento das reencarnações favorece a evolução do planeta. Ou seja, quando ele fala isso, ele não está falando do planejamento, do verbo planejar. E eu gostei dessa fala, eu estou usando para apontar, tá? É importante isso. Porque não é o verbo planejar. É sobre o planejamento. Ou seja, esse sistema reencarnatório faz com que isso tudo funcione. É muito louco, porque a gente encontra no nosso campo as pessoas que têm a ver com a nossa inabilidade, aí reencontra uma pessoa de 400 anos atrás. Quem faz isso? Provavelmente Deus, porque eu não sei explicar. E a gente põe Deus onde a gente não sabe explicar, que resolve. Ninguém pergunta, ninguém fala, não é Deus. Ninguém fala isso. Quando você não souber explicar, você põe Deus. Tentei isso na prova de matemática, mas não deu certo. Minha professora não era muito católica, eu acho. E essa equação, Deus, claro, pode, mas Deus não resolvia. Deus é tão bom assim, não dá conta de resolver uma equaçãozinha de 2º grau? Não dá. Livro dos Espíritos, 330. O progresso é uma necessidade.
todos devem elevar-se ao seu destino. Ó, princípio da evolução aqui, lá no Livro dos Espíritos. As coisas vão evoluir, queira você ou não, mas na velocidade talvez você interfira. Né? Se você pegar firme, focar, cair para dentro, provavelmente vai evoluir um pouquinho mais rápido. Aí é uma escolha. Questão importante, ó. A soma das evoluções individuais promove a evolução coletiva. Não é a caridade. Né? À medida que eu for evoluindo, José vai evoluindo, todo mundo vai evoluindo, e em volta da gente vai acontecer o quê? Vai evoluindo. É natural, vai acontecendo. Né? Não é quando eu evoluído ajudar o evoluído e ele vai evoluir. Não. Né? Isso era uma premissa de ganhar espaço no céu. Ninguém precisa ganhar espaço no céu, é só comprar passagem aérea. Não é sobre comprar espaço no céu mais. É sobre evoluir. Evolua você, que as suas atitudes vão gerar evolução à sua volta. Né? Chame do que quiser, corrente do bem e tal, mas saia do lugar de que eu tenho que ajudar, tenho que fazer uma parte, tenho que dar uma parte do que eu estou ganhando, do que Deus me deu. Não, não é isso, gente. Evolua. Evolua que sua atitude vai evoluir o mundo. Aí eu evoluo, você evolui, todo mundo evolui aqui em volta, começa a melhorar e a gente vai expandindo. Na hora que vê, evoluiu o coletivo. Então, o coletivo é resultado do individual. Se o individual está evoluindo, o coletivo vai evoluir. Ah, mas tem uns que ainda estão fora da conta, mas está tudo bem, faz parte. Ainda faz parte do coletivo. Foi o que eu falei, a gente resolvia na faca a dívida de negócio 150 anos atrás. Não que ainda não aconteça, tem gente que ainda acha que é assim. Mas a grande maioria usa um negócio chamado advogado. Empresa de cobrança, Serasa. Né? Não precisa mais usar faca. Foi? Entendido isso? Foi bem? Foi legal? Toda reencarnação consiste em um processo educativo, instrumento de melhoria das relações interpessoais. A gente vai reencarnando e vai trocando de relações interpessoais. A gente, né? Já experimentaram listar a quantidade de pessoas? Eu faço isso às vezes, é muito louco. Experimentem listar quantas pessoas vocês encontraram hoje. Com interação. Tipo, nem que seja um olhar. Depois façam hoje e ontem. Nos últimos 3 dias. Nos últimos 7 dias. Eu já tive lista de uma semana de mais de 1000 pessoas. Como que administra isso, gente? Em uma semana, mais de 1000 pessoas. Pô, dou uma aula aqui, já tem 80 que olharam para mim, que interagiram comigo, fizeram caras e bocas, pensaram, né? Puf, ponto. E assim vai listando. Aí uma semana que eu dou 3 aulas, um treinamento, uma palestra, pronto, acabou. 1000 pessoas. E aí? Quanto tem para aprender no meu campo esse negócio? Né? Quanto inabilidade tem aí para eu lidar? Né? Como que eu lido quando a pessoa dá um sorrisinho lá e acha legal e eu faço uma cara do tipo, nossa, que sem noção esse cara. Né? O que eu estou lidando aqui? Meu terapeuta que tem que dar conta depois, na terça-feira. Fica a dica, é terça-feira. Por isso que eu dou aula na segunda, que na terça eu já resolvo. Estratégia. Resolve nada, só piora. Complica mais ainda. E é com o terapeuta dele, né? Mas o meu não resolve. O terapeuta não resolve nada, só complica. A gente precisa de alguém que complique, senão fica muito fácil, né, gente? Ao reencarnar, encontraremos sempre uma humanidade mais evoluída. Conseguem perceber isso? Daqui uns 100 anos a gente vai estar reencarnando. Para quem demorar um pouquinho para morrer. Quem morrer rápido vai reencarnar mais cedo. Vai estar mais evoluída. Quem garante, Plínio? Mudança climática, violência, cada dia pior. Cada dia pior aonde, gente? Aonde? Sai desse lugar de achar que está cada dia pior. Né? Lembre que 50 anos atrás as mulheres estariam em casa fazendo a janta dos homens. Aonde que está pior? Né? 150 anos atrás, a gente estaria aqui correndo risco de ter uma invasão, porque a gente estava falando de religião, de não sei, sabe? Ou seja, as coisas estão melhorando coletivamente. Tem um monte de desvio, tem um monte de lugar. Né? Minha avó foi tirada da escola na 5ª série,
porque já era inteligente o suficiente para ser esposa. Mas é minha avó, tá vivinha aí, ó, é agora há pouco, não é 200 anos atrás. Então a gente, como sociedade, está evoluindo, sim. Tem um monte de desvio, tem um monte de problema, tem um monte de coisa que não está bom. Mas se a gente olhar no macro, sociologicamente, a gente sempre está melhor. Então, olha para a vida, olha para a evolução, olha como espírito para as coisas e perceba que a cada reencarnação vai encontrar uma sociedade melhor. Uma humanidade melhor, né? Ah, mas e se eu reencarnar numa sociedade atrasada? É porque ainda tem algo no seu campo, no seu psiquismo, no seu perispírito que precisa dessa situação, dessa conjuntura, desse lugar para dar conta, para desenvolver. Não é? Eu tinha uma amiga que queria morar em Portugal, naquela época estava uma mania de morar em Portugal, todo mundo correndo atrás de visto de Portugal e tal. E aí a gente estava num lugar e ela jogou o lixo no chão, assim, do que ela estava comendo. Eu falei, ixi, Portugal não vai te aceitar, não. Não joga lixo no chão lá. Ela olhou, falei, é básico. Né? Eu nem sei se joga lixo no chão não em Portugal, mas eu falei para importunar porque eu sou desses. Né? Mas assim, é a gente olhar para a nossa característica e o que a gente dá conta para estar na sociedade que a gente está. Se ela nasceu aqui, mora aqui, está aqui, é porque tem algo aqui que ela ainda não dá conta. Ai, nasci no lugar errado. Ah, tá bom. Uhum. Beleza. Combinado. Deus errou, né? O cara faz isso há 10 milhões de anos e ele errou com você, né? Foi? Sempre temos possibilidade de aprendizado em diferentes experiências, em diferentes culturas, em diferentes partes e orbes. É isso. Né? Eu vou aprender. Não importa como seja, onde seja. E aí tem uma fala do meu avô que era incrível. A gente chegava de férias no sítio e ele falava assim, uma semana me ajudando a plantar e colher. Eu falei, avô, férias? Por favor, 12 anos, está maluco? Vocês estão estudando muito, vocês vão ser doutor, e para aprender a ter humildade, tem que aprender a plantar e colher. Sempre tem onde aprender. Aí está no melhor colégio da capital, e seu avô vai lhe ensinar sobre a vida plantando ervilha, colhendo amendoim. Com 12 anos. Ah, mas isso ele fez, o pai dele fez com ele, isso é ultrapassado. Não, aquele conhecimento, daquele jeito, só se aprendia lá. Ah, então todo mundo que não teve um vô que pôs para plantar na roça, não é isso, era só uma possibilidade. Tem várias outras formas de aprender. Na minha vida, com o meu avô, foi assim. Né? E ali ele foi contando a história, ensinando, a gente aprendeu um monte de coisa, e aí depois foi todo mundo... Né? Tem uns que não aprenderam direito, mas depois a gente conta, não é isso bem, né? Aí fica para lá, não é todo mundo que aprende, né? A gente vai para a aula, tira nota, às vezes não sabe nada. Foi entendido isso, gente? Então, a evolução, como determinismo, é fundamental. Para fechar o tema de livre-arbítrio, o exercício do livre-arbítrio é uma atividade de subjetivação, já expliquei, individual e do grupo social. Por que isso? Porque o coletivo também arbitra as coisas. Né? A gente é influenciado pelo coletivo. A gente está num lugar e as pessoas começam a tomar uma postura em relação a algo, uma cultura, né, uma região, os preconceitos regionais, as questões todas que a gente está acostumado a vivenciar, de alguma forma, ou atuando, ou tomando, né, recebendo, ou agindo, e está relacionado a como a gente subjetiva. Está relacionado a como a gente faz a leitura. E aí tem um consciente coletivo, que é algo que, de alguma forma, sociologicamente falando, é o pensamento do grupo. E aí, para você olhar para isso e fazer o seu individual, é mais difícil, porque tem um comportamento social ali que você acaba cedendo. E quando o exercício do meu livre-arbítrio prejudicar o bem comum e o coletivo? Então, eu subjetivei aqui e eu acho que é assim. E se isso fizer mal para esse grupo aqui que eu estou? E se de alguma maneira prejudicar? Aí a gente vai discutir uma coisa que vocês vão estudar a partir da aula 13, que são as leis, né? E aí uma delas é a lei de sociedade. Como é viver em sociedade como espírito? Quais são os critérios para viver em sociedade? Para além do direito, né, dos seres humanos, aí, a construção toda jurídica que teve ao longo dos séculos, é uma questão
que a gente pensa como espírito, que peraí, então, até onde vai a minha liberdade de escolhas a partir de como eu leio a realidade, de como eu subjetivo e como que eu reajo a isso. Né? Para onde eu vou com isso? Então, é uma questão para a gente pensar. A influência do meio e como permitimos que limite as nossas escolhas. Quantas vezes você escolheu pelo coletivo? Hoje. Essa semana. Você pensou de um jeito, sentiu de um jeito, mas fez do jeito que estava todo mundo fazendo, ou do jeito que seu pai falou para fazer, ou do jeito que sua esposa falou para fazer. Isso não acontece, eu sei que normalmente é o marido, né? Então é ao contrário. Entendedores entenderão, né? Ou do jeito que seu chefe falou para fazer, ou do jeito que o pastor, que o padre, sei lá o quê. Ou seja, as pessoas no coletivo, ou o coletivo que influencia seus limites e suas escolhas, porque você não se posicionou, você não se autodeterminou, e é o propósito que a gente tem aqui na ULI, que é se reconhecer como espírito, viver como espírito, se autodeterminar, que é o que a gente vai fazer lá no 10 de fechamento, né? Que é como que a gente se autodetermina para fazer o que eu quero, o que eu sinto, né? Que faça coerência, e não ficar decidindo pelos outros ou pelo coletivo. Ok? Circunstâncias que podem alterar o planejamento reencarnatório. Algumas possibilidades, são milhões, mas vamos pensar assim, suicídio de um dos personagens. Eu decido, combino que a gente vai nascer, vai se encontrar, lindo, maravilhoso, e vai ver uma experiência de marido e mulher. E aí dá um piripaque lá e a pessoa se suicida. Mudou. Tinha um puta planejamento, a gente planejou um monte de coisa, ia ter filhos, ia fazer não sei o quê. Muda tudo. Não é? Ou eu desisto. Eu me suicido, eu desisto. Então, isso é uma possibilidade, que muda o que estava planejado. Um estupro que provoca uma reencarnação. Não estava planejado, não planejei ter filhos agora, tal. E uma violência da sociedade gera uma gravidez e aí uma reencarnação. Tanto o espírito que vai reencarnar ali no susto, quanto a pessoa que vai passar pela gravidez de uma ausência de um pai, porque foi um estupro. Então, isso tudo muda tudo. Não era esse planejamento. Ah, mas eu planejei isso. Tudo bem, pode ter um plano no seu plano isso também. Mas, em geral, não é isso que a gente planeja, né? Deixa eu reencarnar lá, passar por uma violência para ver qual é a moral de ter uma experiência. Não, raramente você vai fazer isso conscientemente, né? Mas pode estar no seu campo, pode estar na sua limitação, a violência, o abuso, né? E aí não é para pagar a dívida de quando você fez violência lá quando você era viking, né? É porque está no seu campo e é uma limitação sua. Mas isso é uma questão que a gente vai ampliar mais para frente também. Algumas separações de casais, né? Às vezes por uns motivos nada a ver. Eu conheço um casal que se separou por causa da toalha que ficava jogada no corredor do banheiro. Né? Ou eles realmente não deram conta da toalha jogada, ou eles não enxergaram o motivo da separação. Mas é interessante. Então, assim, tinha um plano, tinha um planejamento, estava todo acontecido, tinha 2 crianças planejadas lá esperando, casaram, aí conseguimos, próximo, agora vamos esperar engravidar, para quem vai primeiro, negociando e tal, separa. Né? Se apaixonou pelo personal e falou, valeu, segue a vida, e as crianças falam, ei, a gente combinou ser filho de vocês 2. Agora eu não vou, porque casou com outro, eu nem queria esse personal fortão aí, era para ser com baixinho e tal, não deu certo. Entenderam? Então, assim, hipóteses, brincadeiras de hipóteses, para a gente pensar quanto tem de variável para acontecer, para a gente achar que estava no destino, que estava tudo planejado, que foi o caminho que Deus escolheu. Como que foi, gente? Aí, onde que tem Deus aí? Só se o personal for um Deus grego, né? Aí pode ser que tenha até um Deus. Redução ou aumento voluntário de filhos. Pô, meu sonho era ter 6 filhos, mas está difícil aqui, não... Sem grana, tá, vamos ficar só com 2. Vamos reduzir aqui. E aí, galera, a gente planejou ser tudo irmão, e agora? Só nasceu os 2 primeiros. Quem foi primeiro se deu bem. E os outros ficaram para a próxima. Então, essas coisas são possibilidades. Eu brinquei com 4, mas tem N, né? Vocês vão listar aí N de mudança. Porque a todo momento tudo pode mudar, gente. A gente pode sair ali na esquina e passar um caminhão por cima, pronto, acabou. Próxima encarnação. E aí? Estava tudo planejado. Tinha uma história, fazer isso, vou estudar isso, vou fazer aquilo, vou ter não sei quem.
Tinha uma neta planejada lá para daqui 30 anos, tal, que a gente combinou como eu vou reencarnar, e aí a gente se gosta tanto e eu quero ser sua avó dessa vez. Beleza. Aí você morre antes. Então, assim, sair do lugar do determinado, do planejado, do tudo, do jeito que era para ser, do jeito que Deus planejou, no tempo de Deus, para um lugar de escolhas e possibilidades múltiplas o tempo todo. Certo? E aí a gente entra num tema que é importante a gente revisar também, que é a lei da ação e reação, que é uma discussão bem importante que a gente precisa ter um olhar dele cuidadoso, pensando o seguinte: primeiro, separar ação e reação e causa e efeito. Então vamos começar por isso. Quando a gente fala de ação e reação, a gente está falando de física, né? Então nós estamos falando de uma lei da física lá, de Newton, que para cada ação existirá uma reação oposta de mesma intensidade. Corpos e objetos, se aplica às coisas físicas, materiais. Né? Bate uma bolinha aqui, ela sai igual para o vetor oposto com a mesma força e intensidade. Pronto. Isso é física. A gente aplicou isso e traduziu historicamente para ação e reação. Tipo, eu vou fazer e vou ter que pagar. Então, se eu matei, eu vou ter que pagar. Provavelmente, e muita gente acredita que vai ser morrendo. Né? Você matou uma hora, você vai morrer para entender como foi matar. Ou seja, ação e reação. Vai ter que ser igual no vetor contrário. Se eu matei, eu vou ser morto. Se eu roubei, eu vou ser roubado. Né? Se eu violentei, eu vou ser violentado. Isso é uma leitura equivocada da realidade. Por quê? Isso vem de uma ideia moral, ou seja, de pagar o acerto mesmo, né? De céu e inferno, de ajuste, de conta. E pensando em causas e efeitos que só são diferenciados pela misericórdia divina. Por quê? Porque dependendo da quantidade de benfeitoria, de caridade, de terço que você rezasse, independente, não estou criticando a religião, acho que estou, na verdade, vou fazer de conta que não, resolveria, ajustaria. Né? Porque é uma visão na qual a causa e efeito, que é um entendimento, se aliviaria pela diferenciação da misericórdia divina. Ou seja, se tiver Deus perdoando aquilo que você fez, talvez você não sofra a consequência completa, só um pouquinho. O ajuste vai ser parcial, porque afinal você mereceu divinamente não passar por isso. Não resolve isso e leva para um lugar muito relativo, meio olho por olho, dente por dente, né? Aqui se faz, aqui se paga. Deus não mata, mas castiga. Né? Se eu matei, eu vou ter que ser morto. Se eu roubei, eu vou ter que ser roubado. Né? Ah, nasceu com uma deficiência física na perna. Ah, também ficava lá maltratando os escravos na época da escravidão. Entendeu? Ou seja, a gente tem esse olhar ainda. A gente lida com esse olhar de punição, de pagamento, de dívida. Quando, na verdade, a gente precisa olhar para causa e efeito como uma coisa que a gente chama de um protocolo psíquico, de uma forma de pensar. Então, pense assim, ó, se eu acredito que é causa e efeito, que o que eu fizer eu vou ter que pagar, quando eu fizer, o que eu vou procurar? O lugar para pagar, o cobrador, a dívida, entenderam? Então, eu, na minha mente, psicologicamente, ou seja, vou estar procurando o efeito. Ou seja, vou estar procurando uma punição para aquilo que eu me sinto culpado. E eu vou viver esse protocolo psíquico, ou seja, eu vou ficar buscando isso. E isso vai gerar o quê? Vai gerar aquilo que eu falei do perispírito, que é o meu campo pessoal. Ou seja, eu vou trazer para a minha realidade situações que permitam eu pagar a dívida. Eu estou atrás da minha dívida. Eu fiz isso de errado e, na minha mente, eu acredito muito claramente que Deus opera por causa e efeito, por ação e reação. Se eu fiz algo errado, em algum momento Deus vai me punir. E eu vou procurar essa punição loucamente. E aí vira um looping. E aí o que vai acontecer? A partir de uma regra que eu compreendo de causa e efeito, eu cocrio o efeito. Aí ele acontece. Porque eu vou estar procurando. Aí eu falo, nossa, agora
resolveu. Mas daí continua acontecendo, porque está na sua mente. Você fala, pô Deus, já não paguei isso? De novo? Esqueceu de baixar aí na cadernetinha? Né? Atualiza aí, ó. Está aqui o comprovante, ó. Não tirou do Serasa ainda? Vai devolver em dobro, né? A lei, né? Não vai funcionar. A quântica trazendo relações de efeito sem causa e causa sem efeito. Desde que a gente começa a ir para um lugar de física quântica, entender que nem tudo precisa ter causa aparente. E nem tudo que acontece gera um efeito. Então isso começa a fazer a gente pensar, como ser humano, que, opa, talvez não seja bem assim a coisa. Talvez não seja sobre gerar uma causa e ter um efeito. Talvez seja sobre gerar uma causa, olhar por que gerou, interpretar isso como inabilidade e ir atrás de não fazer de novo, desenvolvendo habilidade. E aí, pensar que esse campo pessoal, que é o nosso perispírito, gera várias interseções. Né? Ele faz as coisas confluírem. Das mais simples às mais complexas. Então, de alguma forma, a gente tem que pensar assim, existe uma perspectiva da integração de habilidades sem culpa ou castigo. Eu não preciso ter castigo para desenvolver habilidade. Eu preciso reconhecer a inabilidade. Reconheci a inabilidade, aí eu vou em busca da habilidade. E não vou ficar num protocolo de causa e efeito, buscando o efeito que seria o castigo. Fazendo com que volte para mim, porque eu mereci, porque eu errei, porque eu sou culpado, porque é assim que eu vou acertar, porque é aquela perspectiva da punição. Certo? Então, trocar a ideia da causa e efeito para uma lógica de ausência de capacidade e ir em busca da habilidade, tira a gente desse looping de punição. Culpa, punição, que é a maioria dos problemas da nossa sociedade hoje, na mente de cada um. Eu estou sempre buscando me punir por uma culpa que eu acho que eu tenho. Ah, mas então quando eu errar está tudo bem? Segue por aí? Não. Quando você errar, você vai assumir o resultado disso na sociedade, porque tem uma lei humana para ser cumprida. E a partir disso você vai olhar para aquilo que você ainda não tem. Como que eu melhoro isso? Como que eu desenvolvo isso? Como que eu adquiro essa habilidade que eu não tinha? Ok? Fomos bem? Agora a gente fecha com a vida na Terra e as consequências. São só mais 3 horas de aula, porque a vida na Terra é uma coisa muito complexa. E aí depois a gente vai embora. Tem a pizza ainda, Roberto? Eu gosto de dar aula aqui porque a pizza chega às 10, né? Vocês nunca ficaram até às 10 para comer a pizza? Ah, perderam. Vai embora 9h30 correndo, né? 10 horas chega a pizza. A vida na Terra e as consequências. Né? Já falamos de provas e expiações, né? Então, pensando que a reencarnação traz o reequilíbrio a partir do aprendizado e integração de novas habilidades. Olhe para essa perspectiva, gente. Nova oportunidade, nova realidade, nova vida, novo personagem. Ou seja, é tudo novo. Quando a gente reencarna, renova tudo. A partir de um conteúdo que a gente tem de outras vidas. Entendendo que a gente está falando de reencarnação. Mas isso aqui abre possibilidade de eu fazer de novo, de forma diferente, em outro lugar, com outro olhar, de outra perspectiva, de outro viés. Eu era alto, agora eu sou baixo, eu era rico, agora eu sou pobre, eu era gordinho, agora eu sou magrinho, eu era cabeludo, agora eu sou careca, eu tinha uma condição, agora eu tenho outra, eu tinha um monte de filho, agora eu só tenho um ou eu não tenho, eu era um homem, agora eu sou mulher. Entenderam? São perspectivas e possibilidades diferentes. E aí a gente sai da visão punitiva e vai para a visão educativa. Então, tirem a perspectiva punitiva das expiações e voltem para aquela explicação que a gente fez, na qual eu vou modelar e a expiação vai acontecer quando eu não der conta e ela ficar aversiva demais. E aí eu vou espiar, vou aprender e vou fazer com que na próxima vez que isso aconteça, porque está no meu campo, está no meu perispírito, seja mais leve. Vai resolver de uma vez só, magicamente? Talvez não. Vai ter que ser aos poucos, construindo, gradativo.
Né? E quando acontecer de novo, você fala, não acho que Deus esqueceu de riscar seu nome da cadernetinha. É porque ainda tem alguma inabilidade gritando ali. Um tema que está nessa pauta da aula também, só para a gente passar, são as limitações e doenças congênitas, que a gente pode olhar como sinais de contenção, marcas significativas da necessidade de desenvolvimento de habilidade. Então, nasci com uma deficiência física. Não é porque eu estou pagando algo muito grave que eu fiz, mas pode ser uma contenção, é uma limitação de mobilidade, faz com que eu olhe a vida de uma outra perspectiva, de uma cadeira de roda, por exemplo. Né? Pensem a vida sendo vista de uma cadeira de roda. Comparem com a vida de vocês que andam por aí livremente. Quanto isso muda na perspectiva da vida? Né? E aí, para várias outras questões, para cego, vamos pensar por um cego. Né? Pense na vida só sendo ouvida, não vista. Né? E aí tem N possibilidades para a gente pensar. Lá na 337, do Livro dos Espíritos, fala assim, como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança. Né? Então, era um olhar de castigo. Ou seja, 160 anos atrás, estava tudo bem falar que era castigo. Mas não é mais. Então, é um tema, por exemplo, que a gente tem que atualizar. Não dá para pensar que a gente nasce com uma deficiência física de forma constrangida para expiar. Não é isso. Né? É um lugar de viés, um lugar de olhar, uma perspectiva da vida diferente a partir de uma limitação. Quanto maior o esforço em direção à inabilidade, essa frase é minha, maior o crescimento e experiência. Então, identificou uma inabilidade, se jogue. Já identificou, gente. Está ali, gritando, está acontecendo de novo, eu não tenho habilidade aqui. Vou atrás dela, vou para cima dela. Né? Vou em direção a ela. Tá? Eu vou segurar só porque está faltando só 5 minutinhos, aí eu posso lhe responder se for depois, tá bom? Só para eu conseguir fechar a aula. Então, de alguma forma, olhe para a inabilidade como uma oportunidade do processo educativo. Tá? Então, olhe para a inabilidade e fale, uau, entendi que é uma inabilidade. Não é azar, não é o outro, não foi Deus que esqueceu de olhar para mim essa semana. É a minha inabilidade. O que eu faço agora? Cai para dentro. Vai de encontro, vai em direção à inabilidade. Para de fugir da inabilidade. Sabe como que foge da inabilidade? Fala assim, foi o outro. Mas é sempre assim. De novo casei com a pessoa errada. Né? Você está fugindo da inabilidade. Está terceirizando. Mas a gente vai estudar isso em outras aulas, que é mais para frente, que é autorresponsabilização. Equívocos recorrentes proporcionam experiências educativas no campo pessoal. À medida em que eu vou errando a mesma coisa, eu vou gerar situações que a gente chama de predisposições lá do meu perispírito e que me dão experiências parecidas para que eu lide com a inabilidade. Se está repetindo experiência que não está tão legal, analisa e fala, tem uma inabilidade aqui. Deixa eu descobrir qual é. Não deu conta? Descobre na terapia, pede ajuda, faz alguma coisa. Mas não ache que é azar, que está repetindo, que Deus travou o chip lá em cima. Não. Né? É possivelmente uma inabilidade, porque está recorrendo. Ok? Fomos bem, gente? Belezura? Robertinho, tá bom por hoje? Então tá bom. Então, obrigado. Espero que tenha bagunçado um pouquinho a mente de vocês aí. Reencarnação é um tema bem relevante e precisa ser estudado com bastante propriedade, principalmente para atualizar as discussões e os conceitos. Diga. Só use o microfone só para a gente não... Quando foi que houve essa virada de chave? De tirar... Quando foi que, quer dizer, eu não sei se é no Espiritismo que teve essa virada de chave. Essa virada de chave de passar da culpa para a inabilidade. Não foi ainda, a gente está tentando. Tá. Estamos nela ainda, está todo mundo na culpa, loucamente. Que o Espiritismo está... Não, a gente não fala em nome do Espiritismo, eu não posso, só Kardec. Certo. Né? A gente está falando em nome da ULE aqui, ou seja, a gente está olhando para um lugar psicológico onde a gente quer que as pessoas se percebam espírito e se atualizem em alguns protocolos. Um deles é atualizar a culpa e punição.
porque é um protocolo dogmático religioso, e a gente está numa perspectiva pragmática, né? Ou seja, nós temos que olhar para a vida a partir de um pragmatismo espiritual, que não é sobre culpa e punição, é sobre inabilidade e habilidade. Não é do espiritismo. É a posição da ULI. Talvez sim, do conteúdo da ULI, e muito minha também, de Adenauer, de alguns livros, né? Mas não é do espiritismo. Aqui você nunca vai ter ninguém falando em nome do espiritismo, a não ser que a pessoa baixe Kardec aí, mas acho que não é muito possível. Tá bom, então. Obrigada. Foi, gente? Belezinha? Então é isso. Então, fomos bem. Boa semana para vocês.